Meus amigos, passando para falar com vocês nessa manhã de segunda-feira. Olha, gente, eu acabei de assistir aqui um vídeo. Esse vídeo é do deputado Gustavo Gaia. E ele é emocionado. Emocionado porque ele traz alguns relatos, né? E um relato principal são as reações, 2 pesos e 2 medidas. Dá para entender dessa forma. Ontem a imprensa, a grande imprensa aí noticiou um absurdo, segundo eles, que foi o cancelamento do visto de um ministro do Lula, o Padilha, e da sua família, da sua filha, da sua esposa. E o Padilha foi para a emissora de televisão, revoltado, disse que é inaceitável, é um absurdo com a criança, o que é que essa criança fez para poder merecer uma punição dessa? Cancelar um visto. Não permitir que essa criança vá aos Estados Unidos para Disney. Essa é a punição. Os Estados Unidos disse: eu não quero vocês aqui. Só isso. Fiquem aí no Brasil. Isso para ele é um escarcéu, é um absurdo. Gente, aí o Gustavo Gaia estava fazendo o vídeo, vou ver se eu compartilho o vídeo do Gaia. Revoltado. Imagine as crianças, os filhos da Débora, porque o Padilha pode abraçar, o Gaia fala sobre isso, pode abraçar sua filha todo dia, levar para a escola, fazer o que quiser, tá tranquilo, só não pode ir para Disney. E os filhos da Débora, não só da Débora, de todos os outros do Clezão, os filhos do Clezão que perdeu a vida, isso não é absurdo? Ontem saiu na imprensa que o governo americano havia suspenso os vistos do ministro da Saúde, Padilha, da sua esposa e da sua filha de 10 anos. A partir de agora, ele e sua família não poderão mais entrar nos Estados Unidos. Essa é a punição que os Estados Unidos está aplicando porque o Padilha criou um sistema de escravidão dos cubanos, né, dos reféns da ditadura cubana, que é denunciado no mundo inteiro, né? Eu não vou entrar especificamente nesse assunto, mas é um dos programas mais perversos já instituídos por um governo no mundo. E foi o governo brasileiro que fez isso sob o comando desse cara, Padilha. E aí eu vi a imprensa, o Padilha, a esquerda, revoltados com tamanha crueldade. A crueldade de sustar o visto para uma família ir para a Disney. Essa foi a punição, né? Essa família não vai poder ir para a Disney. Mas o Padilha pode beijar a filha dele todas as noites antes de dormir, pode abraçar ela antes dela ir para a escola, tá? Pode abraçar a sua esposa. Eles estão juntos e confortáveis em suas casas. Só que a reação do Padilha foi essa aqui, ó. Primeiro, Júlio, eu estou absolutamente indignado. É uma atitude de covardia, um ato covarde que atinge uma criança de 10 anos de idade, que atinge a minha esposa, e as pessoas que fazem isso, e o clã Bolsonaro que orquestra isso, tem que explicar, não para mim, nem só para o Brasil, para o mundo inteiro, qual o risco de uma criança de 10 anos de idade pode ter para o governo americano. É uma crueldade, 10 anos de idade. O que foi feito? A filha dele agora não pode ir para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos não querem receber uma família cujo pai ajudou a escravizar reféns de uma ditadura. Essa foi a punição. Ele continua com a sua filha ainda dorme em casa, sua filha está bem alimentada, né? Ela simplesmente não vai poder ir para os Estados Unidos porque o pai dela criou um sistema de escravidão moderno. Gleisi Hoffmann também publicou isso aqui, ó. Punir uma criança, a família do ministro Padilha, como fez o governo Trump, provocado por Bolsonaro, é muita covardia. É assim que agem a extrema-direita e seus cúmplices. Mas o Brasil se orgulha do ministro que fez o Mais Médicos, o sistema de escravidão, e de toda a sua equipe. Salvaram vidas, ao contrário do que Bolsonaro fez na pandemia. Então ela saiu em defesa chamando de covardia. Aí quando eu vi isso e a Andréa Sadi na Globo e todos os jornalistas da Globo gritando com ódio, dizendo que é muita crueldade, é muita perversão, eu não aguentei de indignação. Porque eu comecei a lembrar de todas as famílias que foram destruídas.
de todas as ações do Alexandre de Moraes, da imprensa brasileira, do sistema do STF. E aí eu decidi que eu vou fazer uma memória. Essas crianças, essas famílias precisam ser lembradas. Então eu te peço a sua atenção para você entender, agora sim, o que é covardia, o que é crueldade. Tá preparado? Eu vou te falar, preparar isso aqui acabou comigo. E acho que eu tenho certeza que só de passar por isso de novo vai ser horrível. Vamos lá. Oswaldo Eustáquio, jornalista brasileiro que denunciava os crimes do Alexandre de Moraes lá atrás, quando todo mundo ainda achava que ele ia salvar a democracia. Alexandre de Moraes mandou fazer busca e apreensão na casa do Oswaldo Eustáquio umas 2 vezes, ele acabou numa cadeira de rodas e teve que fugir do Brasil. Essa aqui é a filha do Oswaldo Eustáquio. Nessa época que ela devia ter uns 14 anos. O Alexandre de Moraes foi para cima da filha do Oswaldo Eustáquio. Bloqueou a conta, mandou fazer busca e apreensão na casa dela, pegou o celular dela, fechou as contas bancárias dela, pegou o tablet que ela usava para estudar. Sim, Alexandre de Moraes foi para cima da filha do Oswaldo Eustáquio. Isso é democracia, mas não é covardia, tá? Alan dos Santos, jornalista, dono do Terça Livre, um dos maiores perfis ou canais de notícia conservadora no Brasil. Teve busca e apreensão na sua casa umas 2 vezes, a arma apontada na cabeça da sua esposa grávida. Grávida. Pois é. A Alexandre de Moraes mandou fechar o Terça Livre, que é jornalismo, o Alan é um jornalista, e o Alan teve que fugir do Brasil. Tá aqui a família do Alan dos Santos. Ele teve que ficar 3 anos sem ver a família dele. 3 anos sem ver a sua filha, TT, que é uma criança linda, que precisa de necessidades, que tem necessidades especiais. 3 anos sem ver a esposa e os 3 filhos. 3 anos. Daniel Silveira, eu fiz questão de pegar esse print, porque esse foi o vídeo que o Daniel Silveira gravou, que fez com que o Alexandre de Moraes o condenasse a 9 anos de prisão. Por um vídeo. 9 anos de prisão. A injustiça foi tamanha, Bolsonaro deu a ele a graça, mesmo assim Alexandre de Moraes ignorou a graça presidencial e colocou o cara na prisão. E depois foi para cima da esposa. Moraes determina bloqueio de redes e contas bancárias da mulher do Daniel Silveira, a Paola da Silva Daniel, porque ela estava desesperada pedindo ajuda para o seu marido. E ela era advogada constituída também no caso do Daniel Silveira. Está aqui a filha do Daniel Silveira, que também ele não vê há aproximadamente 5 anos, enquanto está morrendo na cadeia. Esse é o Daniel Silveira agora, tá? Morrendo, sendo torturado e morrendo na cadeia. Alexandre de Moraes tentando impedir que eles tenham o devido tratamento médico. Esse aqui o Brasil conhece. Esse aqui é o Clezão. Clezão participou dos atos do 8 de janeiro. Ele chegou lá depois que os atos já haviam acabado. Está aqui o Clezão com a sua família, sua esposa e suas filhas, que estavam prestes a entrar na faculdade de medicina, já haviam passado. Mas depois que o pai foi preso, elas não tiveram condições psicológicas de entrarem na faculdade de medicina. Clezão morreu na cadeia, mesmo com a Procuradoria-Geral da República dando parecer que ele estava mal, ele ia morrer e ele precisava ser solto. Alexandre de Moraes negou a liberdade ao Clezão. Clezão morreu na cadeia. Essas meninas agora não têm mais o seu pai. Isso é covardia. Adalgisa, 67 anos, com a sua netinha. Adalgisa é uma idosa, uma vó, mãe, que participou, que estava lá no 8 de janeiro, presa com profunda depressão, pensa em morrer, crise de ansiedade. Essa é a Adalgisa hoje. Imagine essa aqui. Imagine sua avó com 67 anos de idade, nesse estado, numa cadeia. A Adalgisa, uma senhora que nunca cometeu crime algum na vida dela. Uma avó dedicada. Está nesse estado aqui agora. Vamos continuar. Nós temos aí vários casos de mães, tá? Que foram... Prender a Débora não é absurdo. Ela pode, os filhos dela podem ficar sem ela. Presa. Por quê? Porque escreveu com um batom em uma estátua. Aí é normal. Para o Padilha isso é normal. Para o Padilha isso é defender a democracia. Agora, a filha dele não ir para a Disney é um absurdo, é uma perseguição. Você está notando o tamanho da diferença que existe de conceito, da mente dessas pessoas, doentia dessas pessoas. Eles mandam matar, eles mandam prender, tudo em nome da democracia.
Agora, quando alguém censura um filho dele, proibindo de ir à Disney, não é censurar não está censurando ninguém, apenas tirou o visto do passaporte. Não pode mais ir para a Disney. Aí é um absurdo, é uma tragédia, isso aí é uma perseguição, isso aí é uma ditadura. Dá para notar a que ponto nós chegamos? Como é que está a coisa aqui no Brasil? Dá para você sentir o tamanho do problema que nós estamos enfrentando nesse país? Assista o vídeo. E assim como Gustavo Gaia, é difícil você não se emocionar e ficar revoltado com a maneira como as coisas estão acontecendo nesse país. Eu espero, e a luz que acendeu no fundo do túnel, que Deus abençoe e que a gente consiga recuperar a nossa dignidade nesse Brasil. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço a todos.